Está começando Artigo 5º, o programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre licitações. O artigo 5º determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade da tramitação. E o artigo 37 estabelece que, ressalvados casos específicos, obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados por licitação pública para assegurar condições de igualdade a todos os concorrentes. E para falar sobre licitações, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Daniel Wallner, procurador do Estado de Goiás, com experiência na área de licitações e contratos administrativos. Também vamos conversar com Frederico Goepfer Júnior, secretário de Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Secretário, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente quais são os princípios que regem as licitações. Olha, as licitações, elas são regidas por alguns princípios, primeiro constitucionais, como da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e alguns princípios específicos que a lei de licitações nos coloca. Por exemplo, a isonomia, o julgamento objetivo, a vinculação ao edital. Esses são os princípios básicos de uma licitação para que ela tenha um curso regular. Procurador, e as licitações elas ajudam a garantir maior transparência nos gastos? O objetivo da licitação é a obtenção da melhor proposta para a administração pública. Por isso, dizemos que a licitação consagra os princípios da impessoalidade, da moralidade na administração. Através do procedimento licitatório, cria-se um ambiente de ampla competitividade e de igualdade de oportunidade a todos os administrados que queiram se tornar fornecedor do Estado. Então, nesse aspecto, sem dúvida, a licitação proporciona uma maior transparência nos gastos públicos. Além disso, é importante notar que os editais de licitação são publicados no Diário Oficial, em jornal de grande circulação e, muitas vezes, também na internet. Os extratos dos contratos administrativos, que são celebrados ao final de uma licitação, é celebrado um contrato, o extrato desse contrato com as principais informações também é publicado na imprensa oficial. Então, essa publicidade trazida pela licitação proporciona uma maior transparência, um maior controle, inclusive por parte do cidadão comum, que não é da área do direito, podendo, então, verificar o que a administração está comprando, qual serviço ela está contratando, a que preços, quem é a empresa que está sendo contratada. Então, essa publicidade por trás da licitação garante, sim, essa maior transparência. É lei. Compras e serviços contratados pelo governo têm que passar por uma licitação. Por um lado, o procedimento garante a livre concorrência entre os interessados, como a gente já falou aqui. E, por outro, proporciona à administração pública a possibilidade de ter uma prestação de serviços mais barata e com melhor qualidade. As licitações são exigidas sempre que o governo vai contratar serviços ou realizar compras. São regidas pela Lei 8.666, de 93, e pela Lei 10.520, de 2002. A legislação permite que os governos façam seus regulamentos próprios para facilitar e adequar as regras gerais às particularidades de cada administração pública. Mas nenhuma lei estadual, decreto ou regulamento pode ferir o que ditam as leis federais. São 6 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, concurso, convite, leilão e pregão. A lei determina, de acordo com o valor do contrato, qual será o tipo de licitação. Para obras e serviços de engenharia, de até R$ 150 mil, convite. Até R$ 1.500.000, tomada de preços. E acima deste preço, concorrência. Para outros tipos de compras e serviços, é usada a modalidade convite, em valores de até R$ 80 mil. Tomada de preços até R$ 650 mil e concorrência acima deste valor. Procurador, a gente viu aqui na reportagem as modalidades de licitação, mas além do valor do serviço, qual é a diferença entre elas? 3 das modalidades que apareceram na reportagem realmente se definem em função do valor. É o caso da concorrência, da tomada de preços e do convite. Mas, além disso, essas modalidades previstas na Lei 8.666 também se diferenciam pela amplitude de potenciais participantes.
No convite, que é destinado a obras, serviços e compras de pequeno valor, só participarão aqueles que forem convidados, no número mínimo de 3. Também poderão participar aqueles interessados devidamente cadastrados nos registros cadastrais da administração que manifestem interesse com até 24 horas de antecedência à data prevista para a abertura dos envelopes. Na tomada de preços, por outro lado, somente participam aqueles cadastrados ou aqueles que até 3 dias antes manifestem interesse e preencham os requisitos desse cadastro. E, por fim, na concorrência, que é destinada para valores maiores, podem participar quaisquer interessados. Mas é importante notar aqui, Flávio, é irrelevante para essas outras modalidades o valor estimado da contratação. É o caso do pregão, do concurso e do leilão. Nesses, não importa o valor da contratação, pode-se optar de acordo com o objeto a ser licitado. Secretário, quem é que pode participar de uma licitação? A empresa tem que obedecer determinados critérios para se candidatar em uma dessas modalidades? Sim, a empresa ela precisa preencher alguns requisitos de habilitação que a lei exige. Por exemplo, ter uma habilitação jurídica, ou seja, ela está regularmente constituída, ela ter regularidade fiscal, está inscrita no cadastro de contribuintes, tem que ter, estar quite com os fiscos estadual, federal, municipal, ela tem que estar quite com o FGTS. Por outro lado, ela tem que ter uma qualificação econômica financeira adequada para aquele objeto que ela está sendo contratada. Então, é analisado o balanço dessa empresa, a saúde financeira dessa possível fornecedora e, por último, verificar o ramo de atividade dela. Ela preenche os requisitos de qualificação técnica exigidos, ela tem experiência anterior no objeto. Então, qualquer empresa que, dentro desses requisitos que ela consiga cumprir, ela vai participar tranquilamente do certame licitatório. Mas tem que estar com tudo certinho, tudo, né? Tudo certinho. Isso é fundamental. O que a gente procura no Tribunal de Contas da União é passar essa mensagem que você quer fornecer para o governo, então trabalhe corretamente. Isso é a mensagem básica, né? Procurador, o senhor já falou aqui do edital, mas quem é que elabora esse edital? Quem é que dita as regras? No pregão, que é uma modalidade de licitação hoje muito utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, quem elabora é o pregoeiro e, nas demais modalidades de licitação previstas na Lei de Licitações, quem elabora é, geralmente, uma comissão de licitação. Esse edital passa também por uma análise jurídica. É obrigação legal essa análise jurídica. No âmbito dos estados, essa análise deve ser feita por um procurador do estado que vai atestar a juridicidade, a legalidade do edital para evitar problemas futuros. Secretário, como se busca esse equilíbrio entre um menor preço e um serviço de qualidade? Geralmente, quais são os critérios para se vencer uma licitação? Essa é uma das questões mais importantes quando se fala em licitação. O senso comum trata a licitação como aquela parte meramente competitiva, mas é um processo de alta complexidade. Existe uma fase interna de planejamento das atividades, onde você vai identificar a necessidade que a administração tem, vai ao mercado fazer uma pesquisa, vai verificar se tem orçamento para aquela compra e vai estimar o preço. Diante disso, você vai especificar o produto. Isso é o mais importante. Quais são os requisitos de qualidade que você pretende que aquele produto tenha? E aí sim você tem a possibilidade de ter um produto de boa qualidade associado ao preço. E por último, nós temos que lembrar que a última fase de uma licitação é a entrega do produto. Se você não tiver uma gestão contratual efetiva com fiscais e gestores atuantes que conheçam do produto, que tenham estudado os requisitos técnicos de qualidade, também não adianta. Então, são dois pilares: a especificação correta e a fiscalização da execução contratual. Procurador, e acontece muito das empresas não concordarem com o resultado final da licitação e recorrerem? Claro, claro. Isso tem previsão legal. No prazo de 5 dias úteis da intimação de uma decisão, ela pode recorrer. E existem fases em que ela pode recorrer. Ela pode recorrer da decisão de habilitação ou de inabilitação, pode recorrer também da decisão que julga as propostas. Então, a empresa pode sim recorrer administrativamente, sem abarrotar ainda mais o judiciário, num primeiro momento, na via administrativa, em se sentindo inconformada com alguma decisão da comissão de licitação ou do pregoeiro. Isso pode chegar também ao judiciário depois? Claro, claro. Se ela se sentir ainda assim inconformada com a decisão obtida na via administrativa, ela pode sim
provocar o Poder Judiciário, que dará a solução definitiva quanto ao tema. Secretário, e o que acontece? Se a empresa ganha a licitação, mas não celebra o contrato, ela pode ficar impedida, por exemplo, de participar de outras licitações? Nós temos duas situações. Temos aquela empresa que ganha a licitação e não celebra o contrato, isso é muito comum no pregão, e aí nesta hipótese o pregoeiro tem que abrir um processo administrativo, claro, da ampla defesa, mas se não houver uma justificativa cabível, apenar essa empresa com até uma pena de inedoneidade de não poder contratar com a administração. No caso de uma inexecução contratual, seja parcial ou total, o mesmo procedimento deve ser feito e pode ser apenado com uma advertência, uma multa, uma suspensão temporária e até mesmo uma declaração de inedoneidade que vai ficar até 5 anos sem contratar com a administração. O governo tem uma espécie de cadastro? Tem um cadastro, a CGU faz esse controle e consolida essas informações e está no site do Portal da Transparência para todos fiscalizarem. E é um controle interessante, social, porque as próprias empresas verificam, né, as suas concorrentes, quais estão inabilitadas ou não. Procurador, por outro lado, se a prestação do serviço se torna onerosa para a empresa, o que ela pode fazer? Bom, a empresa pode postular perante a administração o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. No momento em que a proposta é formulada pela empresa, firmam-se ali os parâmetros do equilíbrio econômico-financeiro. E, se isso se desequilibrar ao longo da execução contratual, por fato do príncipe, por caso fortuito, força maior, é possível, desde que comprovados esses fatos no processo administrativo, a empresa obter um realinhamento de preços. E o que pode levar um contrato a ser reincidido antes do tempo? O contrato pode ser rescindido por vários motivos previstos em lei. Um deles é a inexecução, parcial ou total, é possível a rescisão, inclusive unilateral. A administração não precisa da concordância da empresa para extinguir o contrato administrativo em hipóteses em que a empresa foi faltosa. A administração também pode rescindir esse contrato de forma amigável, se para ambas as partes aquele contrato já não é interessante, mediante uma justificativa de interesse público. Então, em algumas situações, é possível, sim, rescindir o contrato administrativo. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Frederico Goepfer Júnior, secretário de Controle Externo de Aquisições Logísticas do TCU, e Daniel Wallner, procurador do Estado de Goiás, com experiência na área de licitações e contratos administrativos. Eles conversam conosco sobre licitações. E o que acontece quando o procedimento não é feito da forma como deveria? Algumas irregularidades são consideradas crimes e podem ser punidas com detenção e multa. É o caso, por exemplo, de contratações feitas sem seguir o processo adequado de licitação. A Lei 8666 prevê que dispensar ou não exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou ainda deixar de cumprir as formalidades previstas para estes dois casos pode ter punição de 3 a 5 anos de detenção e multa. Pena que também pode ser aplicada a quem participou da ilegalidade e beneficiou-se dela para celebrar contrato com o poder público. Procurador, em quais situações a licitação pode ser dispensada? Basicamente, existem 3 situações em que é possível a chamada contratação direta, contratação sem licitação. A primeira seriam nos casos de inexigibilidade de licitação. Também temos as hipóteses de licitação dispensável e as hipóteses de licitação dispensada. Aqui há uma diferença técnica entre licitação dispensável e dispensada. Então, seriam basicamente 3 hipóteses em que é possível contratar diretamente sem um prévio procedimento licitatório. E qual é a diferença entre dispensa e inexigibilidade de licitação? Na inexigibilidade da licitação, a competição é inviável. Não tem como licitar. Por exemplo, falta pluralidade de fornecedores. Um único produto de um fabricante exclusivo é o que atende a administração. Não há razão para licitar. Não há pluralidade. Como você vai licitar? Não tem como. Então, nesse caso, a licitação é inexigível porque a competição é inviável. Por outro lado, nas hipóteses de licitação dispensável, é possível na prática a licitação. Existe pluralidade, existe competição. Ocorre que o legislador optou por trazer determinadas hipóteses legais em que o administrador público pode optar entre licitar ou não licitar. Essas hipóteses estão arroladas no artigo 24 da Lei de Licitações e são as chamadas hipóteses de licitação dispensável. Por outro lado, a licitação dispensada, a que eu me referi, são aquelas hipóteses em que o legislador
determinou que não haverá licitação. Não há discricionariedade do administrador. Elas estão arroladas lá no artigo 17 da lei, por exemplo, na doação de imóvel de um órgão público para outro órgão público. Secretário, o que pode caracterizar fraude em uma licitação? Olha, a fraude é qualquer ato voluntário que um terceiro ou mesmo um agente público causa para beneficiar a si próprio ou a terceiro. E a fraude ela pode ocorrer, Flávio, em todas as etapas do processo licitatório. Na fase de planejamento, pode haver um conluio entre o agente público que está especificando o material e uma empresa, e aí, nesse caso, vai haver toda uma especificação que vai direcionar a contratação para essa empresa. Na fase externa da licitação, que é a concorrência em si, que é a competição, as empresas fazerem conluio, e esse conluio dá para a gente caracterizar de várias formas. Por exemplo, eu finjo que estou competindo, dou lances, mas na verdade sei exatamente quem vai ganhar. Né? Isso. Ou aquela que tem tudo para competir e não aparece, que é muito estranho também. E tem a divisão geográfica. Eu ganho naquele órgão, eu ganho naquele estado, eu ganho para esse serviço e eu divido da minha maneira, sempre com interesse ilícito de favorecer terceiros, né? Ou a si próprio, no caso de uma empresa. E na execução contratual, nós também constatamos uma série de fraudes. Um produto que não é de qualidade, que você falou que vai entregar X, entregou Y, é uma fraude. Nós temos também jogo de planilha, que a empresa ela consegue trabalhar a planilha e se favorecer só com os itens que ela superfaturou. Nós temos jogo de cronograma, a empresa vai fazer uma obra e ela põe todas as partes interessantes da planilha no começo da obra, ela faz isso e se retira. E temos também um que a gente chama de jogo de frete, que é muito comum no sistema de registro de preço. Eu ganho uma concorrência no Amapá, sou de São Paulo, e depois consigo adesões de São Paulo. Então, eu embuti o preço, no meu preço o frete, mas estou vendendo em São Paulo ganhando isso. Então, são várias as maneiras de fraudar uma licitação e os órgãos de controle, junto com a polícia, o Ministério Público, o TCU, nós estamos atentos a isso. Procurador, e se um servidor público estiver envolvido em fraude, ele pode responder processos criminais, pode perder o cargo também? O servidor público envolvido em fraude em licitação, ele poderá ser responsabilizado em 3 esferas, Flávia. Ele pode responder no âmbito administrativo, a um processo administrativo disciplinar que poderá culminar na sua demissão, com a perda do cargo. Ele poderá também responder à ação de improbidade administrativa, que dentre as diversas sanções prevê a perda da função pública, e responderá também a processo criminal, e aí além de responder às sanções penais típicas, também haverá a perda do cargo. E no caso das empresas, procurador? As empresas não responderão a processo crime, nesse caso, mas poderão responder à ação de improbidade administrativa, e aí poderá sofrer multa, poderá sofrer condenação a ressarcir o dano sofrido pelo erário, a devolver aquela quantia que ela enriqueceu ilicitamente, e inclusive proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios fiscais, creditícios, e também poderá responder nos termos da recente Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013, recente, que prevê a possibilidade dessas empresas que praticam atos contra a administração pública, por exemplo, fraudando licitações, responderem do ponto de vista administrativo e cível. Aqui, no âmbito judicial, ela pode, inclusive, receber a penalidade de dissolução compulsória da empresa. Então, a empresa deixaria de existir no mundo jurídico. E nas ruas, as pessoas falam sobre a transparência nas licitações. Será que a população acompanha os gastos do governo? A equipe do Artigo 5º foi conferir. Assim, transparência de verdade deixa a desejar. A população, ela desacredita muito no governo. Acho que a passar dos anos, eles não vêm acompanhando, porque muitas informações que tem dentro da, vamos dizer assim, da base, muitas pessoas têm desconhecimento disso. Então eles preferem nem monitorar, nem verificar se realmente está ocorrendo certo. Não acompanha. Esse é o maior erro da população, de não acompanhar porque não sabe o que está acontecendo. Se importa quando a mídia divulga e divulga coisas escabrosas, e aí a população entende o que está acontecendo e abre o olho. Trata do dinheiro público, né? É do nosso dinheiro. Então, acho que a gente devia estar correndo atrás disso aí também, né?
Secretário, a gente viu aí que as pessoas desconfiam um pouco da transparência tão falada. Mas de que forma que elas podem fazer a parte delas e acompanhar o processo? Olha, Flávio, o controle social é o controle mais importante, é o efetivo, é aquele cidadão que está na ponta, que verifica se o serviço público está sendo bem feito, se o hospital está tendo atendimento médico com qualidade, se a escola está funcionando. Então, o papel dele é fundamental. No caso de licitações, ele tem vários meios para se fazer isso. Primeiro, se ele tiver algum conhecimento técnico, ele pode até impugnar um edital logo na origem. Mas se ele identifica algum problema, ele pode comunicar isso aos tribunais de contas, tanto da União como dos estados, e também ao Ministério Público Federal e Estadual, que são órgãos que vão apurar essas possíveis irregularidades. De que forma que essa denúncia pode ser feita? Existe algum telefone? Ela pode ser anônima? Nós temos um canal à disposição que é a Ouvidoria do Tribunal de Contas da União, é 0800 644 1500. Você não precisa se identificar, mas quando você faz uma denúncia anônima, você também não tem o direito a uma resposta imediata. Quando você formaliza a denúncia, aí sim o processo ele tem que correr até o final. Então, o canal é a ouvidoria do tribunal, tanto pelo site quanto por esse telefone. Procurador, de que forma a lei da transparência ajuda a fiscalizar esses gastos? Com a edição recente da Lei de Acesso à Informação, passou a ser obrigatória a publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos públicos de como o dinheiro público está sendo gasto. Isso facilitou muito. Antes era necessário requerer administrativamente, às vezes a resposta vinha, às vezes não vinha, mas hoje isso está a um clique, está muito mais fácil. Então é importante que o cidadão também se conscientize para cobrar mais política pública, menos desvio, menos fraude. Eu acho que é isso que o país precisa, né? Secretário, o senhor já falou aqui do acompanhamento do Tribunal de Contas da União, mas e nos estados e nos municípios, como é que isso funciona? Ele também é feito pelos tribunais de contas estaduais e pelo Tribunal de Contas do município, caso o município tenha, né? Existem tribunais de contas que eles fazem um acompanhamento bastante interessante, eles fazem análise prévia dos editais. O Tribunal de Contas da União não tem condição de fazer isso, mas, por exemplo, o Tribunal de Contas de Goiás faz esse trabalho. É um trabalho bastante interessante porque ele já consegue filtrar muitas possíveis irregularidades. E os tribunais, além de fazerem essa fiscalização, eles também dão sugestões para o processo? Esse papel de orientador do tribunal, e eu falo pelo Tribunal de Contas da União, talvez hoje seja o mais importante na nossa missão. Nós trabalhamos hoje com o conceito de governança das aquisições, ou seja, a gente está promovendo que existam estratégias, liderança, que a alta administração se comprometa em buscar a performance das aquisições, né, dando treinamento, dando suporte, tendo um plano de compras, e o tribunal faz atualmente diálogos públicos junto à sociedade, junto aos outros órgãos. Nós temos esse papel orientativo, nós temos o nosso instituto de treinamento que oferece centenas de cursos. Então, o papel hoje do Tribunal de Contas da União é muito efetivo nessa parte orientativa e didática. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês se o processo de licitação, do jeito que está, é eficiente ou se precisa de algumas mudanças. Procurador. Bom, Flávia, a Lei de Licitações é uma lei que foi publicada em 1993, num momento em que o acesso à internet ainda era modesto. Então, é claro que essa lei precisa de algumas adaptações para se adequar aos tempos modernos. Como sugestão, sintetizando aqui no programa, poderíamos falar de inversão de fases, seria interessante trazer inversão de fases, seria interessante obrigar que as modalidades de licitação previstas na Lei 8666 tenham publicação dos editais na internet, isso ainda não é uma realidade, e que sejam feitas prioritariamente no meio eletrônico, ampliando a competição. Então, nós temos algumas mudanças que podem, sim, tornar essa lei melhor para o nosso tempo atual. E para o senhor, secretário? Olha, Flávia, eu concordando com o Daniel, que as ferramentas de TI elas são fundamentais para a melhoria do sistema, nós temos um arcabouço jurídico muito interessante. É claro, um avanço aqui, outro lá. Agora, o que eu penso na qualidade de auditor do Tribunal de Contas da União é que nós precisamos aprimorar muito o planejamento, ter clareza nos objetos que nós vamos contratar, nos requisitos de qualidade, para que as contratações sejam efetivas e cumpram a missão do órgão. O que acontece? A gente fala muito em corrupção, mas o desperdício é um mal tão grande quanto a corrupção.
E a gente só consegue derrubar esse desperdício com um ótimo planejamento e pessoas treinadas e motivadas para trabalhar. Bom, e com essas sugestões nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Procurador, secretário, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!